Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O Senhor está contigo todos os dias, creia nisso. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque nós temos uma missão e temos que cumprir essa missão. Obrigada, Deus, porque tu nos impulsiona e tu estás conosco. Como tu dizes, todos os dias até o fim, tu estás conosco. Abençoa, Senhor, essa palavra, que nada possa roubar essa palavra do coração dos teus filhos, que nenhuma distração, que não tenha comichão nos ouvidos, como a tua palavra diz, para não ouvir essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. A pergunta desse dia, desse texto, né, dessa pregação é: o que você tem usado para fazer discípulos? Porque o início desse texto diz o quê? 19. Ide, portanto, fazei discípulos. Né? Nós vamos ensinar tudo que o Senhor tem nos ensinado, nós vamos ensinar e discipular. Amém? E se Jesus, então, olhar hoje para a nossa vida? O que ele vai encontrar em nós, né? Nós estamos fazendo discípulos? Nós estamos ensinando? O que mais? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Nós temos feito isso? Isso é uma pergunta que não precisa responder, não. Para meditarmos, né? E nós lemos esse texto não como uma sugestão. Jesus está dando uma ordem, está dando um mandamento para nós. Ele não mandou fazer muitas coisas, ele mandou fazer discípulos. Tem outro texto que fala também para que nós venhamos a fazer discípulos, para que venhamos dar muito fruto, né? E que esse fruto permaneça. Em todo o tempo o Senhor está nos impulsionando a isso. E todo mandamento ele vai começar no nosso coração. Antes de irmos, antes de fazermos discípulo, tem que arder em nosso coração. Temos que estar apaixonado pela missão, não é? Se nós não estivermos apaixonados pela missão, não vamos obedecer. Né? Então, precisamos receber do Senhor no coração, arder no nosso coração, para que venhamos, então, usar, como nós vamos falar. Né? Como estou aqui com a camisa. Ó. Quem pode ler? Amém? Glória a Deus. É isso que nós vamos ver hoje. Essa obediência. Antes dos pés, antes dos joelhos, antes das mãos, vem a obediência, vem receber no coração. Pedro só andou sobre as águas depois de obedecer. Abraão só viu a promessa depois que saiu da tenda. Paulo só transformou cidades porque respondeu ao chamado. Então, estamos hoje todos dizendo sim ao chamado? Amém? Todos recebendo no coração esse chamado, esse mandamento do ide, temos que ir. Então, o primeiro ponto que nós queremos compartilhar nessa manhã são os pés. Os pés. Alguns fazem discípulos com os pés. Abre para mim, por favor, em Romanos 10, 14 e 15. Eu digo a mídia, né? Não precisa abrir aí, vamos seguindo para a gente não perder muito tempo. Pode abrir, claro, né? É porque às vezes eu já estou no outro versículo e a pessoa ainda está abrindo Romanos, né? Não tem problema, claro. Pastor, aqui é meu ponto hoje, hein? Chefe. Como
Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Quem vai cantar a música da Fernanda Brum? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Ah, já pegaram aí o versículo, né? Ai, que lindo. Aí você vai dizer o quê? Eis-me aqui. O quê? Eu vou. Eita! E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Vamos comigo? 1, 2, 3 e já. Preciosos são os seus pés que vão a lugares, que vão anunciar a palavra, que vão anunciar as boas novas de Jesus, as boas notícias. E Pedro foi um deles. Mateus 4,19 diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o que eles fizeram? No versículo 20. Próximo. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Glória a Deus. Quem foi ele? Quem foi ele não, né? Quem foram eles que está dizendo aí, né? Foi Pedro e André, seu irmão. O chamado de André foi diferente de Pedro. André, ele levava as pessoas até Jesus. O pastor já citou isso várias vezes aqui, né? André tinha algo diferenciado. Nós vamos ver aqui 3 textos que falam sobre isso lá em João. João 1, 40 a 41. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão. Olha, ele levou o seu próprio irmão Pedro. Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, André levou primeiro o seu irmão Pedro até Jesus. Outro texto que fala, João 6, 8 e 9. O que André fez aí? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Então, o que interessa a nós é dizer que André levou o menininho, que o pastor diz que deve ser gordinho, que estava lá com 5 pães e 2 peixinhos, né? Que o Senhor ia multiplicar. Foi André que fez isso. Que levou na lancheirinha, né? Anda mais com carboidrato que com... Ai, Jesus. E o último texto que fala aí, né, de André, está em João 12, 22. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Continua. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz
muito fruto. Mas o texto que eu queria mesmo que vocês soubessem é o que aconteceu aí, o que André fez, que ele comunicou Jesus a quem? Aos, 20, volta aí. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram. Eles foram pedir, Senhor, queremos ver Jesus. E então Filipe e André, comunicaram Jesus a esse povo. O que queremos dizer com isso? O que tiramos de lição com isso? Que o discipulado, muitas vezes, não é no muito falar, né? Talvez André, como Pedro, né, que na primeira palavra, a primeira pregação, foram convertidos quantos? Na pregação de Pedro? Fala alto. 3.000 primeiro, né? Homens. Talvez não seja essa pessoa, nós não sejamos essa pessoa. Mas olha só, em 3 textos nós vimos o que André fez de diferente, né? Qual foi o diferencial? Ele talvez não falaria a multidões, mas ele levou as pessoas. E isso tem que acontecer conosco, né? Convidar uma pessoa, um vizinho, um amigo. Hoje nós temos aqui vários visitantes, né? Glória a Deus por isso. Porque alguém trouxe, né? Tem o casal, né? Que tem a gravidinha de uma menina também. Qual é o seu nome? De novo? Maiara aí? Maiara e Tiago. Eles vieram convidados por alguém. Quem? Olha só que interessante, né? Eles vieram convidados pelo Eric e a Lê, que foram convidados pela Thaís e o Brenda. Que coisa linda, né? Grupo de Andrés, né? Tem a dona Cristina, que foi por quem? Foi pelo seu Nelson? Jorginho, olha! Foi pelo Jorginho. Que André Jorginho é, né? É uma benção. Jorginho está doentinho, né? Está muito gripado, por isso que ele não está aqui hoje. E também o nosso irmão aqui, qual o nome? Mateus. Veio convidado por alguém, Mateus? Veio sozinho? Olha, então foi o Espírito Santo que guiou o Mateus até aqui, né? Glória a Deus por isso. E nós lemos juntos aquele versículo que diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se você não gosta dos seus pés, como muita gente não gosta, né? Passa a apreciá-lo, que são esses pés que vão levar as boas notícias, né? Vão levar até o Senhor as pessoas. Então, primeiro são os pés, anotou aí? Segundo, alguns fazem discípulos com os joelhos. Hoje quase ninguém fica tanto tempo com os joelhos, né? De joelhos, orando de joelhos. Eu aprendi, quando me converti, a orar de joelhos com a minha sogra. A gente fazia reunião de oração lá, né, Rosa? A gente se reunia lá para orar. Toda segunda-feira, nem lembrava qual o dia da semana. Mas a gente tinha um tempo de oração, de adoração, ali de joelhos, clamando ao Senhor. E era um tempo muito bom. Então, alguns fazem discípulos com joelhos. Colossenses 4:2. O que diz aí? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Quantos já desistiram de orar aí? Muitas vezes nós desistimos de orar, né? Mas a palavra sempre diz para nós perseverarmos. Não podemos deixar de orar. Muitas coisas nós ganhamos só na oração. Nós desistimos de chamar muitas vezes, desistimos de falar, e o que a gente faz de melhor: Senhor, agora eu vou orar. Quantas vezes nós já falamos isso, né? Agora é só oração. E que bênção! Vocês já receberam algo só na oração? Eu já recebi também. Estou recebendo. Não vou dizer que eu já recebi. Eu estou recebendo. Estou no processo.
Glória a Deus por isso. Então, há pessoas que sustentam o reino perseverando em oração. Como eu disse, nem todos vão falar multidão, nem todos vão estar aqui no microfone pregando, mas muitos vão guerrear em oração. Glória a Deus! Nós temos o exemplo daquela profetisa Ana, lembra dela? Lucas 2:37. Quantos anos aquela mulher tinha? Quem conhece esse texto? Ninguém. 2:37. E que era viúva de 84 anos. Diz a palavra que esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejum, em oração. Glória a Deus por isso. Talvez a idade dela não mais, né? Ela não poderia mais fazer grandes coisas, mas ela estava ali guerreando, em oração, em jejum. Glória a Deus por isso. E ela estava lá, né? Quando Jesus chegou no templo. Versículo 12 de Atos 12. O que diz aí? Atos 12. A mídia é uma bênção, né? Que o tempo que a gente perde, às vezes, folheando a Bíblia, né? Atos 12:12. E estavam... Não, meu que estavam. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Onde estavam e oravam. Glória a Deus. Muitos estavam reunidos ali. Esse momento e esse texto é um texto que a gente acha engraçado, lembra? Porque nesse momento em que estão ali reunidos orando, quem que estava preso? Pedro. Ele estava preso. E com ação, assim como foi feito com o irmão aqui, né? Que veio enviado pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pela oração daqueles que estavam ali, fervorosamente, perseverando em oração, Pedro foi solto. E o que aconteceu? Ele chega na casa e... toque, 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 toque. E vem a moça empregada lá. Ué, é um fantasma, né? Ele está preso. Esse fato é engraçado e muitas vezes acontece conosco. A bênção já chegou. A gente ainda está orando e não agradece pelo que já chegou. Não é? A bênção já estava ali. E eles não estavam acreditando que a bênção veio tão rápido. E é assim que vai acontecer com a tua vida. Eu profetizo hoje, em nome de Jesus. A bênção vai chegar mais rápido do que você imagina. Glória a Deus. Essa bênção pode chegar, né? Um dia, uma hora, um ano, tantos anos. Quantas pessoas estão orando aí, ó? Anos. Está ali o fruto de uma oração, seu Paulo, meu sogro, que minha sogra orou 30 e tantos anos pela vida dele. 38 anos orando por essa bênção. Bênção. Glória a Deus pela sua vida, seu Paulo. Então, alguns discípulos se fazem além dos pés que vão, se fazem através da oração. Essas portas, muitas vezes, não vão abrir pelos nossos esforços, mas através da oração. E existem discípulos hoje nascendo, porque as suas orações chegaram ao trono do Senhor e Ele, então, vai lhe conceder essa bênção. Eu creio nisso e eu profetizo sobre a minha vida também. Coloca a mão na sua cabeça, Senhor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Fica a dica, pastor Rodrigo, para ensaiar a música da Cassiane.
Eita, glória a Deus! Alguns fazem discípulos com as mãos. Filipenses 4, 15 a 17. 4, 15 a 17. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Próximo. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Glória a Deus por isso. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Glória a Deus. Paulo estava falando de... Ai, cada nome, né? Que enrola a nossa língua. Eu já tenho a língua enrolada. Aí, Epafrodito. Se fosse menino aí, Maiara, podia ser esse nome. Epafrodito. Tá até difícil de falar. Filipenses 2, 25. Volta aí um pouquinho, que vai falar dele. Julguei, todavia, necessário mandar até vós. Fala aí, todo mundo. Não é nome de remédio, não. Parece até nome de remédio, né? Epafrodito. Por um lado, meu irmão, ó, o que diz aí? Cooperador e companheiro de lutas. Além de cooperar, ele ainda era companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar, ó, nas minhas necessidades. Então, por isso que alguns fazem discípulos também com as mãos. Alguns também sustentam quem vai, né? Nem todos vão, mas alguns sustentam, né, a obra. Às vezes, quando a gente faz até encontro aqui, né? Tem pessoas que não podem ir passar um final de semana no encontro, mas eles financiam uma pessoa para ir, né? Então, muitas vezes nós não vamos com os pés, não com os joelhos, mas com as mãos que abençoam. Então, fala aí do Epafrodito, que foi um colaborador de Paulo, enviado então para, né, suprir as suas necessidades. Lucas, outro texto que fala sobre isso é em Lucas 8, 2 e 3. Jesus viveu isso. Lucas 8, 2 e 3. E também, ó, algumas mulheres. Mulher é uma benção, né? Sempre as mulheres abençoadas. Cadê aí, ó? Uhul! Eita glória! Que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. É até qual? 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, as mulheres também, né, serviam Jesus com os seus recursos. Romanos 16. Paulo também agradece aí a quem? Ele vai fazer vários agradecimentos, mas nós vamos ver só até do 1 ao 3. 16, do 1 ao 3. Recomendo-vos a nossa irmã, ó, Febe. Ele está fazendo agradecimento a Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, olha quantas pessoas aí, né, supriram as necessidades financeiramente, né, como eles podiam. Outro texto que nós vamos compartilhar aqui é João 19, do 38 ao 42, que fala sobre José de Arimateia e Nicodemos. O que eles pediram?
Depois disto, José de Arimateia, olha outro nome bonitinho aí, ó. Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo morto de Jesus. Quem quer, né? Um corpo morto. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Então, 42, né? E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. 41. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém? Eles, então, fizeram isso, pegaram algo novo, né? Gastaram o dinheiro deles, né? E o valor, mais ou menos, dessa mirra e aloés que Nicodemos, né, comprou foi mais ou menos de R$1.000. Um composto desse de mirra e aloés. Enfim, mãos também fazem discípulos, servindo, né, suprindo as necessidades, como maravilhosamente acontece na Igreja Casa e Vida. Glória a Deus por isso. Se nós continuamos aqui, se nós estamos aqui nesse espaço, é porque vocês estão suprindo as necessidades. Se nós continuamos aqui, nós ainda não devemos nenhum aluguel, não paramos de pagar nenhum aluguel, porque cada um de vocês, supriram essa necessidade, além das outras, né? Eu estou falando da necessidade grande de continuarmos aqui. Então, os pés que vão, as orações, os joelhos que abençoam e que oram, e as mãos que abençoam. Que o Senhor possa levantar aqui neste lugar, né? Pessoas que vão com os pés. Olha o meu bolo de chocolate que eu ganhei da Ana. Eu tô vendo. Tô de olho. Glória a Deus por isso. E a gente, então, finaliza essa palavra dizendo que Jesus, ele usou tudo. Coração, quando ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Os seus pés, quando ele andou atrás dos perdidos, quando ele andou com as multidões. Os joelhos que se dobraram no Getsêmani. E as suas mãos que foram abertas na cruz. Amém? E nós? E nós hoje? O que estamos usando para fazer discípulos? Resumindo, os discípulos se fazem com corações que obedecem, com os pés que se vão, com os joelhos que oram e as mãos que sustentam. Amém? Que nessa manhã nós possamos então orar e pedir ao Senhor: Senhor, faça através da minha vida